Bom dia, tudo bem com vocês? Maravilha! Primeira live que eu vou fazer de muitas a partir desse segundo semestre, para a gente poder falar um pouquinho mais aqui de autoconhecimento. Então, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Vou pedir para vocês clicarem aqui nesse aviãozinho e compartilhar essa live com outras pessoas que vocês acham que podem aproveitar esse tema de quanto a gente usa nosso estilo de liderança, nosso estilo de personalidade no dia a dia, no trabalho e nas nossas relações, né? Então, quero agradecer a presença de todo mundo aqui e falar que a partir de agora a gente vai fazer bastante interação, bastante conteúdo aqui pra gente poder aprender cada vez mais, né? Então, eu não sei, gente, se eu consigo ver os comentários de vocês aqui na live, mas de qualquer forma depois eu vou respondendo todo mundo pelas mensagens. E hoje é o primeiro de uma série de lives que eu vou fazer pra gente poder aqui fazer uma troca bem legal, tá bom? Se você está se deslocando para o trabalho, se você está na sua casa, se você já está no seu trabalho, se você está home office, essa meia hora é muito importante para você se dedicar, né? Para você ouvir e internalizar alguns ensinamentos que a gente vai começar a fazer aqui a partir de agora, tá? Bom, então, deixa eu me familiarizando aqui com a live, mas compartilhem com as pessoas. Mandem aí pro pessoal e aí a gente vai aprendendo juntos. Legal? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Priscila Belletati, eu sou natural aqui de Campinas, São Paulo. Eu sou especialista em desenvolvimento e gestão de pessoas. Então eu ajudo líderes, né, que tem aí uma equipe de liderança, que são sucessores, que querem assumir essa posição, a se autoconhecer, a resolver alguns problemas que a gente sempre tem na área da comunicação, da gestão emocional, da liderança de pessoas, da equipe de alta performance, e tudo isso passa pelo autoconhecimento, né? Então, eu resolvo várias questões relacionadas à gestão de pessoas nas empresas e para as pessoas que trabalham nas empresas como pessoa física que me procuram também, além das organizações que eu atendo. Então, pessoas não têm uma fórmula correta, né? Não tem uma receita de bolo e a gente vai aos poucos conseguindo lidar com isso, né? Bom, eu trouxe aqui um tema sobre o estilo natural de liderança, né? Os estilos naturais de uma liderança. E não tem como a gente desmistificar uma personalidade no trabalho e outra na vida pessoal. Então, essa é a primeira disruptura que eu queria que vocês recebessem, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa no trabalho e sou outra pessoa completamente diferente na minha vida pessoal ou na minha casa, né? E isso não é possível. Existe aí uma compensação. Se isso acontece, ou você conhece alguém que acontece isso, isso é uma compensação, mas esse é um assunto para outra live, né? O que eu quero trazer aqui é que todo estilo de liderança, ele tá totalmente linkado e ligado ao estilo de personalidade. Não tem como você adotar um estilo de liderança sem passar pelo estilo da sua personalidade, de quem você é, da pessoa que você representa e da forma de mundo que você pensa e como você age. Então não existe duas pessoas dentro de um corpo só, né? Nós temos muitos pensamentos, a gente tem muitas formas de pensar, mas a gente tem um modo operante. A gente tem uma forma que segue, né? Como a gente naturalmente tem uma tendência a agir. Então, isso está totalmente ligado à personalidade. Então, eu vou trazer aqui algumas características desses estilos de personalidade que refletem no estilo de liderança, obviamente. Até para ter coerência nisso, recentemente mesmo, assim, acho que foi anteontem, eu cancelei meu perfil pessoal do Instagram. Era muito difícil administrar 2 páginas, porque justamente eu estava tentando administrar 2 personalidades, não tenho 2 personalidades, né? Então, se eu tiver que postar alguma coisa no trabalho,
Qual é a diferença de eu postar alguma coisa na vida pessoal, né? Então, assim, pra mim não fazia muito sentido eu ter que selecionar o que eu vou postar num lugar e depois selecionar o que eu vou postar no outro, né? Porque independente da vida profissional, eu tenho uma vida pessoal e isso se funde numa mesma pessoa. E todas as características, as formas de agir e as tendências comportamentais, elas são guiadas por uma natureza, por uma essência da personalidade, né? Então, não dá para separar isso, não tem como separar isso. Eu não sei se vocês estão comentando ou escrevendo alguma coisa, mas se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a minha fala ou durante a explanação desse conteúdo, podem escrever, acho que nos comentários eu vou responder tudo, tá? Vou responder um a um. Muito bem. Não vou tomar muito tempo de vocês, eu vou falar aqui meia horinha no máximo, né, para aproveitar aí o seu trajeto do trabalho, pra gente fazer essa troca. E dentro dos estilos de personalidade, que são de liderança, nós temos basicamente 4 personalidades, né? 4 tipos de lideranças. Eu vou explanar bem rapidamente um pouquinho, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai trocando pelas mensagens. Bom, o primeiro estilo de liderança a gente chama de dominante. Eu trabalho com uma ferramenta chamada DISC, né? Eu uso ela em todas as empresas que eu passo. Ela é muito conceituada no mercado, tem bastante assertividade e você vai encontrar muitas outras também no mercado, tá? Mas o importante é que você entenda quais são as nomenclaturas delas. Então, quando eu falo um perfil dominante, você vai encontrar esse nome em outro lugar como executor, como fazedor. Então, o perfil dominante é uma pessoa totalmente voltada para ação, movimento. Ela vai fazer, ela vai pegar alguma coisa e ela vai sair fazendo. Porque ela tem uma questão que é muito de movimento, de ação, de resolver, de visão, de enxergar lá na frente e de simplesmente sair executando as coisas para que elas deem certo. Então é um perfil direto, objetivo, sem meias palavras, que é visionário, busca resolver as coisas com resultados de curto prazo. Então essa pessoa quer fazer uma coisa hoje, amanhã ela quer ver o resultado. Amanhã ela quer ver a coisa funcionando. Então, o que ela vai fazer? Ela vai usar do seu movimento, né? Seja de ela mesma fazer, seja de direcionar. Então, um líder dominante, ele sai de uma reunião com todas as diretrizes e estratégias que ele escutou lá para executar. A cabeça dele já começa a projetar tudo que ele vai fazer e como que ele vai fazer. E aí, quando ele sai dessa reunião, ele reúne as pessoas e fala, ó, a gente vai fazer assim, 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 assim. E aí, o prazo é esse, você começa aqui, aqui, aqui. Ele já distribui tudo. Por quê? Ele construiu tudo, primeiro, na cabeça dele. E aí, ele desce. Se não tiver pessoas, né, se for uma pessoa especialista, ele vai anotar um monte de coisa no caderno, vai chegar na mesa e vai começar a disparar. Ele vai disparar e-mail, ele vai começar a fazer pesquisa, ele vai sair fazendo. Então, ele não vai se planejar muito, né? Ele vai executar, porque a coisa do dominante é teste. É execução e teste, execução e teste. Deu certo, continua. Não deu, ele troca. Então, esse é um perfil dominante. O perfil dominante é totalmente voltado para processo, tá? Então, a pergunta dele é o quê? O que eu tenho que fazer? Ele vai lá e faz, tá? Se você se identifica, coloca um foguinho lá nos comentários, que eu vou saber que esse é o ícone do dominante. Caso você tenha se identificado, provavelmente você identificou pessoas que você conhece que tem esse tipo de personalidade e que você convive. E aí você fala, nossa, essa pessoa é parecida com tal pessoa, eu conheço alguém assim. E aí a gente tem essa tendência de identificar pessoas antes de nos identificarmos na tendência comportamental. Isso é muito comum. Então, você vai, às vezes, se identificar ou identificar outra pessoa, tá? Então, esse é o perfil dominante. Aí, a gente tem um perfil influência. O que é influência? Influência é uma pessoa muito comunicativa. Bom, o nome já traz um pouquinho, né? Uma pessoa extremamente comunicativa.
é uma pessoa simpática, que envolve as outras pessoas, que gosta de estar com outras pessoas, de fazer projetos juntos, de consultar as pessoas, de fazer algo democrático, de sempre fazer trocas, de conhecer outras experiências. Então é uma pessoa que se envolve muito na questão do time, do engajamento com o grupo. Então, influência é uma pessoa voltada para pessoas, não muito para processo, é mais para pessoas. Então, da mesma reunião que saiu o dominante, o influente já sai assim: quem que eu vou envolver nesse projeto? Quem vai me ajudar? Quem é que eu vou consultar para eu ter um acompanhamento? Quem? A pergunta do influente é quem? Quem vai me ajudar? E é uma pessoa extremamente envolvente na comunicação, na forma de abordagem, no acolhimento. Então é uma pessoa totalmente comercial, né? É uma pessoa que vai, em vez de marcar uma reunião, ela vai marcar um café. E numa conversa muito descontraída, muito leve, ela vai puxando as informações ali de trabalho, do que ela precisa. Então ela vai fazendo essa mescla de leveza com o trabalho, com as relações de trabalho, né? É uma pessoa que é muito aberta, geralmente não tem problema nenhum em falar da vida dela, gosta de conhecer a vida das pessoas, de se envolver, de estar junto. E aqui tem uma coisa especial no influente, né? O influente, ele gosta de fazer parte. Ele não gosta de trabalhar sozinho. Então, se ele tem um projeto, se ele tem uma meta, se ele tem alguma coisa, ele não vai se fechar numa sala. É a última coisa que ele vai fazer. Aliás, se você fizer isso com um influente, ele vai ficar bem chateado, assim, não vai gostar. Ele não vai conseguir render, nem produzir. Então, é uma pessoa que gosta de estar no meio de gente. No meio de gente. E aí ele vai dentro desse meio de gente, trabalhando, consultando, falando com outro, e aí ele vai conseguindo desenvolver esse projeto, essa meta que ele tem, né? Influente não gosta de não ser considerado. Então, caso você tenha alguma demanda que ele saiba e você não consulta, né, ele fica bem sentido, porque a questão de pessoas é muito importante para quem é influente. Então, influente, focado em pessoas, tem muito uma questão de reconhecimento, gosta de ser reconhecido. Dominante já gosta de bater meta, né? Dominante gosta de ver resultado, de falar, bate meta, isso aqui, que maravilha, vamos seguir. E aí ele vai para a próxima, né? Então, esses são os dois perfis de estilo de liderança até agora. Se você tá gostando dessa live, me ajuda a ver aqui, porque eu não estou conseguindo ver os comentários. Mas se você tá gostando, manda aí um coração. Tem um acenar aqui, que eu não sei se é vocês que acenam pra mim, sou eu pra vocês. Eu vou aprendendo aqui, só pra ver se tá tudo bem. Muito obrigada, já veio coraçõezinhos aqui, então quer dizer que vocês estão gostando. Muito bom. Aí a gente tem também o estilo de liderança, que é de personalidade, que é o estabilidade. Estabilidade é também um perfil bem focado em pessoas. Já é um perfil totalmente ponderado, uma pessoa mais justa. Justa que eu falo assim, é uma pessoa bastante observadora. Ela não vai tomar a frente das coisas, ela não vai chegar, sair, falar com o outro, não. Ele vai chegar, você nem vai perceber. Uma pessoa que tá ali no cantinho da sala, que tá lá no fundo, ele vai chegar aos pouquinhos, ele vai só fitar a situação. Ele vai ver as pessoas, ele vai observar tudo, ele vai escutar. E aí ele vai fazer as conclusões sobre qualquer coisa, né? Então é uma pessoa introspectiva no sentido de não aparecer, mas é uma pessoa que tem muita resiliência. É uma pessoa que aguenta. Sabe aquela pessoa que aguenta? Aguenta pancada, aguenta coisas que você nem imagina, mas ela não tem uma expressão externa de que ela tem essa fortaleza, né? Então é realmente uma pessoa mais observadora, mais leve, é muito paciente, muito bom ouvinte, tem ali uma questão de persistência, de fazer um pouquinho de cada vez e aí gerar resultados de longo prazo. É uma pessoa que gosta de controle, gosta de saber o que vai acontecer. Então, ela usa muito o seu planejamento para as coisas darem certo. Então, da mesma reunião que sai uma estabilidade
ele vai começar a planejar tudo aquilo para que algo dê certo e permaneça. Então, permanência é uma palavra-chave para quem é estabilidade. Permanência, persistência. E essa pessoa vai fazer de um pouquinho em pouquinho, com muita paciência, com muita amorosidade, com muita dedicação. Vai fazer todas essas etapas para garantir que aquilo seja sólido, para que aquilo tenha continuidade, independente dele estar lá ou não. Então é uma pessoa, geralmente, na sua liderança, muito paternalista. As pessoas gostam de ter essa pessoa perto, porque é uma pessoa que entende, porque ela é muito observadora. Então ela consegue ali, quando alguém vai chegar para falar alguma coisa, já sabe. Não, já sei. Mas ao mesmo tempo, é uma pessoa que tá ali quietinha, não gosta de aparecer. Inclusive, ele dá espaço e lugar para outras pessoas aparecerem no lugar dele. Porque ele não gosta da evidência, não gosta do holofote. Então, ele fica ali mais introspectivo. É uma pessoa que tem um tom de voz mais baixo, uma pessoa que tem uma presença um pouco mais contida, mas que tá ali com muitas boas ideias, com muitas coisas na cabeça. E que se houver algum espaço, né, para essa pessoa aparecer, é tranquilo dele trazer algumas ideias, mas é uma pessoa que não se coloca, né, não se coloca à frente. Muito voltado para pessoas, muito mesmo, né? Uma questão de justiça, de ponderar tudo o que está acontecendo. Então tem uma situação super complexa. O autoestabilidade, ele considera todos os cenários, conversa com todas as pessoas e aí ele chega numa conclusão equilibrada, muito provavelmente, para poder tomar alguma decisão ou expressar uma própria opinião. Então a autoestabilidade tem essas características. Bom, vocês conhecem alguém assim? Também se identificam com isso? Muito bom. E aí, por último, não menos importante, a gente tem o estilo de liderança conformidade. Conformidade é um estilo de liderança igual ao dominante, voltado para processo. Mas existe uma grande diferença entre os dois, né? Claro. Quando a gente fala do conformidade, é uma pessoa totalmente baseada em regras e procedimentos. É uma pessoa que precisa de regras e orientações para se guiar. E aí, se ele não tem isso, não, chegou numa empresa, não tem regra, não tem procedimento, não tem nada, ele cria. Ele fala, não, peraí, não tem como eu trabalhar se eu não tiver um procedimento, se eu não tiver uma orientação. Então, é uma pessoa que constrói padrões e procedimentos para se guiar e pautar numa regra, no que é certo, tudo que é certo para ele, né? Não tem certo e errado no mundo externo, né? Tem sempre a referência interna. Então, para a referência interna desse perfil de personalidade, que é o conformidade, ele precisa se estabelecer numa base de orientações, de regras, né? Então, é uma pessoa que, se tiver essas regras, essas orientações, vai seguir à risca e vai fazer com que ela aconteça e vai fazer com que ela se cumpra, porque é por ali que a coisa acontece. Então, é um perfil muito detalhista, muito profundo nas análises. É uma pessoa que tem altíssimo grau de concentração, que consegue mergulhar numa planilha, numa situação, num projeto por horas, de forma altamente concentrada, sem se distrair, né? Então, tem uma capacidade analítica muito apurada, por isso é muito questionador. Então, quando alguém vai chegar para uma conformidade para convencê-lo de algo, é bom você levar bastante argumentação, porque ele já vai ter bastante coisa. Se ele não tiver, ele vai te perguntar, né? Então, assim, por que você quer mudar esse procedimento? Mas por que não estava dando certo? Mas isso aqui que a gente fez e deu certo? Isso aqui que a gente tem essa evidência, que tem esse resultado? Então, é uma pessoa que traz muita pauta em resultados e tendências já enraizados, estabelecidos. Então, em algum certo momento, apresenta até uma rigidez com relação às mudanças, porque tem essa questão muito forte com relação a trazer os processos e as coisas mais pautadas, né, nessas regras, nessas orientações. Então, a conformidade também é um perfil bem voltado para processos, bastante enraizado em bases teóricas, né? Teóricas e de estudos, né? Baseadas em estudos de especialistas, então aprofunda muito isso, né?
Bom, de uma forma bem genérica, né? De uma forma bem geral, são alguns dos 4 estilos de personalidade e de liderança que se apresentam nas empresas, na vida, né? No nosso redor. E aí, a gente tem, primeiro, uma identificação a ser feita, né? Como que eu sou, como é que eu tenho, o que eu tenho de tendência comportamental. A partir disso, usar os seus talentos, né? Aquilo que é mais aflorado em você e melhor, para você conseguir depois lidar com outros estilos, porque estilos diferentes geralmente criam conflitos, confrontos, porque são diferentes, né? É muito fácil você gostar de alguém que pensa como você, que tem as mesmas ideias que você, que concorda com o que você fala nossa, é muito bom trabalhar com essa pessoa, porque a gente é igual. E aí não agrega nada, né? Não agrega muita coisa, vocês pensam igual, então um pode ajudar o outro, complementar, mas não tem novas ideias, não tem disruptura, não tem questionamento, não tem, né, quebra de paradigma. Então, trabalhar com pessoas diferentes já causa conflito, né? E se a gente não souber lidar com esses conflitos, a gente tem problemas. A gente tem problemas na nossa vida. Então, de relações de trabalho, de pessoais. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. Então, como que eu falo com o influente? Como que eu falo com o dominante? Como é que eu falo com conformidade? Como é que eu negocio alguma coisa? Como é que eu consigo lidar com essas diferenças? Porque cada um tem um mapa de mundo. Não adianta você querer impor, não, é assim, acabou, ou então você tem que fazer com que a pessoa entenda um ponto de vista seu, né? Você precisa se relacionar. E o principal ponto que a gente percebe nas relações de trabalho são as relações de comunicação entre essas pessoas diferentes, né? E não existe, gente, isso aqui vocês já devem ter ouvido como jargão, né? Mas é uma verdade. Não existe pessoa errada. Existe pessoa certa no lugar errado. Então, todo mundo tem um lugar. Todo mundo tem um lugar. E às vezes você tá sofrendo, você não tá conseguindo performar, porque você não tá no lugar certo. Lógico, tem uma questão de competência. Você sabe fazer isso? Beleza, se eu sei fazer isso e não tô me encaixando, eu tô no lugar errado, né? Mas se eu tenho competência técnica e comportamental para fazer, eu preciso me encaixar. Então, eu preciso me ver ali, né? Então, tem atividades, né, que a gente chama nas empresas de descrição de cargo. Então, você senta numa cadeira. Se você sentar numa cadeira, essa cadeira tem um desenho, essa cadeira tem um perfil, essa cadeira tem uma atividade. Essa atividade remete a uma tendência comportamental. Se você não tem essa tendência comportamental para aquela cadeira, você vai fazer de um outro jeito. Pode até ser que você consiga algum resultado, mas talvez não seja tão aderente. Então, a gente precisa fazer essa autoanálise. E essa análise não é só da corporação, essa análise é sua. Você está numa cadeira, você tem que falar, bom, eu performo aqui bem porque eu tenho competência e o que eu faço é aderente. Então, vamos colocar um exemplo básico. Você vai colocar ali uma pessoa na área comercial que é influente. Vale a pena? Vale, porque é uma pessoa que tem boa comunicação, que consegue se relacionar bem, vai fazer ótimos contatos. Então, ela tem uma tendência comportamental a dar certo na área comercial porque ela tem um influente. Mas não é tudo, que depende do que ela vai vender. Se ela vai vender um produto que é extremamente técnico, ela precisa ter um pouquinho de conformidade. Precisa estudar o produto, se aprofundar, conseguir ter dados sólidos, né? Para poder comportar ali aquele serviço. Então, tem vários encaixes, né? Que a gente precisa fazer. Mas a primeira coisa é se identificar, né? Como que eu lido primeiro comigo, né? Como é que eu sei meu estilo natural de liderança. E essa é uma análise muito importante, porque é a partir disso que você vai conseguir começar a pensar em melhorar. Não tem como você melhorar se você não identificar os pontos de melhoria ou aonde realmente você precisa fazer um ajuste. Então, a gente parte dos estilos de liderança, né? E aí vamos falar do perfil do brasileiro. Quando a gente vai para um aspecto cultural, né, nós temos ali os 4 perfis. Não temos os 4, tá, gente? Nós temos 4 estilos de personalidade, a gente não tem os 4. A gente geralmente tem 2 pontos mais altos. Então, às vezes uma pessoa é influente e estabilidade. Às vezes uma pessoa é dominante e influente. Então, você tem uma combinação de perfis, mas não temos os 4 e não tem um equilíbrio. Ah, eu tenho um pouquinho de cada. Não. Se você tiver um pouquinho de cada, você vira bipolar.
Porque ou você é paciente ou você não é. Ou você é longo prazo ou você é curto prazo. Ou você é uma pessoa visionária ou você é uma pessoa detalhista. Não tem como você ser duas coisas ao mesmo tempo, senão você fica maluco, né? Senão você começa a bater o pino. Então você precisa interpretar qual é a sua tendência mais natural de comportamento. Aí você consegue perceber se tem nuances e como você trabalha com elas. E aí quando a gente vai para o aspecto cultural, no perfil do brasileiro, a gente tem muito mais perfis voltados para pessoas. Então a gente tem muito mais perfis de influência e perfis de estabilidade do que os dois extremos, que é dominância e conformidade. Por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura de relacionamento, é uma cultura de troca, é uma cultura de ajudar as pessoas, é uma cultura de ser sociável. Então todo mundo que vem para o Brasil fala, nossa, que país acolhedor, porque esse é o nosso estilo de viver. Se você vai para um país como a Alemanha, é diferente, as pessoas são mais fechadas. O asiático, então, é outra completamente diferente. Então, no aspecto Brasil, nós temos mais perfis influentes e estabilidades. Esses dois perfis, que são totalmente voltados para pessoas, eles representam mais de 70% da população. Então, nós temos 9% de dominância no Brasil. É pouca gente. E o perfil dominância é o perfil empreendedor. Então, por isso que a gente tem alguns problemas nos empreendedores, né? Então, nem sempre eu tenho um perfil dominante. Não porque dá errado, né? Você pode ser um empreendedor sem ser um dominante. Isso com certeza você pode ser. Mas se você não se identifica como um perfil de personalidade, você não consegue usar seu talento. E aí você começa a se atrapalhar. Porque no empreendedorismo você tem que fazer tudo. E aí você vai fazer alguma coisa muito bem, você vai fazer outra não tão bem. Então, a gente tem 9% no perfil do brasileiro de dominância. Tem, em média, 15,5% no perfil conformidade, que é esse perfil mais profundo, mais analítico, mais planejador, mais estudioso. Então, a gente tem pouco disso ainda, né? Se a gente somar aí essas duas personalidades, ainda não é tão equilibrado. Por isso que a gente tem tanto problema com o processo. Por isso que a gente vai numa empresa, não tem nada desenhado. Ah, tem um processo definido? Mais ou menos. Tem ali o checklist, etapas, passo a passo, projeto, estudo científico, toda a parte de estratégia desenhada, montada, passo a passo. Não. As pessoas vão ali, ó, vão fazendo, vão se comunicando, falou, vai fazer. Mas cadê o documento? Não tem. Cadê o padrão? Não tem. Contrato tá faltando. Porque a gente tem uma cultura mais de comunicação, né? Então, isso acaba se misturando um pouquinho. Mas hoje, gente, eu vim mais aqui para dar uma explanação sobre um pouquinho sobre os estilos de personalidade. Tem muita coisa, daria para falar um dia de cada um. Tem muito exemplo, tem muita coisa que a gente ainda pode trocar. Então, foi mais aí um primeiro exercício para a gente se conhecer. Então, algumas pessoas que estão aqui, até quero saber se vocês são novos por aqui, se vocês já me conhecem, tudo mais. E tem uma pessoa aqui me perguntando se conformidade é o especialista. É isso mesmo. Nas nomenclaturas vocês vão ver algumas similaridades nas palavras, mas conformidade é o especialista, que é a pessoa profunda, né? Bom, então vou deixar aqui nessa página para vocês seguirem, compartilharem com as pessoas. A gente vai ter bastante tema, bastante assunto sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança, sobre bastidor corporativo, que é muito dos cases, das coisas que eu vivo. Então, sigam a página, curtam, compartilhem, comentem, coloquem aqui as perguntas que eu vou responder uma a uma, prometo. E essa live deve ficar salva no meu feed. Não sei como é que funciona aqui, a gente vai aprendendo. Então, podem compartilhar. Eu fico super à disposição. Toda terça-feira eu vou vir pra cá, nessa média de horário, entre 7h30 e 8h30, pra gente poder começar o dia, fazer uma troca. E tô muito feliz que vocês estão aqui. Tem Fabiano Felipe, parabéns, bastante interessante. Obrigada, Fabiano, que bom que você tá aqui. Tô muito feliz de ver vocês. Deixa eu ver se eu tenho alguns nomes aqui que eu conheço. A Paulinha, a Rosa, a Pri. Que legal, gente. Tô muito feliz aí de vocês estarem aqui comigo hoje. Vai ser a primeira de muitas.
E dúvidas, a gente vai falando. Um ótimo dia de trabalho para vocês e muito obrigada por estarem aqui.